Pronto. Paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus por nós estarmos hoje aqui reunidos, porque a palavra dele diz que onde tiver dois ou mais em seu nome, ali ele estará. E não é em templos feitos por mãos de homens, mas sim aonde está o nosso coração, ligado na obra da cruz, que deu direito à graça, que não tem que ser paga, nem tem que ser mendigada, mas tem que ser adorada, exaltada e glorificada para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam agir na vida de cada um. E nós vamos fazer a campanha de 3 dias para manter o emprego de quem já está empregado e para abrir a porta de quem está desempregado. E hoje, quando eu acordei, eu pedi a Deus uma palavra. E na verdade foi ontem. E eu estudei um pouquinho ontem essa palavra e hoje eu fui me aprofundar mais. E a gente não entende o querer de Deus, a vontade de Deus. Quando a gente vai buscar algo do nosso interesse, a gente busca na Bíblia, principalmente quem conhece as páginas da Bíblia, aquilo que ela fala de bom e de melhor. Mas a palavra que vem, Deus fala de pobreza, de miséria. E aí eu me lembro de Paulo. Paulo disse que ele soube ser feliz na riqueza e na pobreza, com alimento e sem alimento, sendo chicoteado ou sendo ali seguido por aqueles que buscavam conhecer o Evangelho. E eu vou deixar 3 passagens bíblicas para meditação na noite de hoje e depois nós vamos orar. E não somente para manter emprego, para portas abertas, mas também para aqueles que estão enfermos, não somente com Covid-19, mas com HIV, com lúpus, como a minha amiga Fátima foi curada há quase 2 anos, para a honra e glória do nome de Jesus. Porque eu não tenho poder sobre o meu nome, mas quando o nome de Jesus é pronunciado através da minha boca, o inferno estremece e ele tem que bater em retirada. E então a gente vai orar por todos, os que estão em casa, que estão em leitos no hospital, que estão nas ruas, desamparados, de familiares e tudo mais, para que o Espírito Santo vá ao encontro de cada um. E o que tiver de ruim seja lançado no inferno e ele restaure a saúde de todos. Em Lucas, capítulo 2, versículo 1, fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. E naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, e cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Imagina se nós, nessa calamidade pública, dirigida, não sabemos dizer se é por Deus, pela hipocrisia que fazem com o nome dele, ou satânica, ou até mesmo de governantes querendo enriquecer-se e fazendo o povo pagar um alto preço. Como não fica a mente do ser humano? Porque não podemos dizer, se a pessoa entrar em depressão, se a pessoa ficar abalada, que ela não está ligada em Cristo. Muitos erram falando que a pessoa está desviada e não está ligada. Mas e Elias? Não fugiu e não queria a morte? E não mandou o Senhor um corvo levar para ele alimento? E mandou ele voltar? Nós temos que ajudar as pessoas a se erguer. Nós temos que ajudar as pessoas a ter fé. Porque Deus, como foi dito nessa noite, é o Deus do impossível. O que nós não enxergamos, Ele é capaz de fazer. Onde não há porta, Ele abre porta. Aonde a gente não enxerga nada, Ele faz acontecer. E o próprio Filho de Deus, que tinha ali o seu lugar, na casa, da onde é dono do ouro e da prata, nessa noite aqui em que narra aqui, Lucas 2, ele nasce feito um bebê simples, numa manjedoura, porque não tinha hospedagem.
e porque estava fugindo para não ser morto antes do seu tempo. Então nós aprendemos aqui que não é o berço de ouro, como muitos estão levando o evangelho, dizendo para vender até a aliança de casamento, que Deus vai dar uma muito melhor, porque o evangelho não é comprado. O evangelho ele é conquistado pela obra da cruz. Então nós vemos Jesus sendo testemunha de que a simplicidade nos faz chegar até os céus, o nosso coração ligado e Deus abençoando. Um pouquinho mais para frente em Lucas, no capítulo 9, versículo 58, diz o seguinte: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. E indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus ele era um peregrino, ele tinha que levar o evangelho, fazia curas, os milagres, era caçado por fariseus, homens religiosos que, querendo ou não, até hoje estão esperando o Messias e não aceitam Jesus como Filho de Deus. E ele não tinha onde descansar, era uma vida corrida. E muitos se encontram nessa vida, diferente da forma de Jesus, mas por abandono familiar, por falta de emprego, esperando muitas das vezes um copo de cachaça para esquecer o que estão passando. Muitos aqui em São Paulo se drogando para acreditar que isso vai dar a liberdade do fracasso, mas não, estão sendo dominados por Satanás e afundando cada vez mais. E ele segue. A outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Nem todos estão dispostos a abandonar a vida que tem para seguir Jesus. Aqui ele falava sepultar o seu pai que havia falecido. O que nós podemos tirar de proveito disso? Abraão, Davi, onde Abraão foi tirado da sua terra, da sua parentela, foi dito por Deus que ia ser levado por uma terra prometida, e ele abandonou tudo, ainda errou de estar levando seu sobrinho Ló. Davi, por causa do pecado, de ter tido relação com Betseba e mandado matar o seu esposo, o seu filho nasceu ali, e ele chorou, e ele clamou ao Senhor, e ele pediu perdão, e ele pediu para que aquilo fosse retirado do seu filho e ele vivesse. Mas quando ele soube que seu filho havia morrido, nenhuma lágrima mais caiu, e ele foi fazer a barba, tomar banho e ceiar, e depois ainda teve relação com Betseba, aonde que foi fecundado ali Salomão, aonde que Davi, por causa de tanto sangue nas mãos, principalmente por ele ter mandado assassinar o esposo de Betseba, não pôde construir um templo para o Senhor, mas Salomão foi designado para isso. Então nós não devemos nos preocupar com aqueles, não somente na parte física que acabou de falecer, mas aqueles mortos que não creem no nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sim interceder por eles, mas nós não podemos abandonar o caminhar com o Senhor por ninguém. Nem por filho, nem por pai, nem por mãe. Mas como assim nem por filho, nem por pai, nem por mãe? É o que Jesus falou. Aquele que não conseguir abandonar para me seguir não é digno. Porque o Senhor, se te escolheu a mim, Ele sabe como cuidar daqueles que vão ficar para trás. E se caminharem junto conosco, eles vão ser também amparados pelo Senhor. E ele continua: outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão o arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. São palavras do Senhor. Aquele que olhar para trás, aquele que não seguir junto com Jesus, ele vai ficar, ou ele vai pagar um preço para depois ele poder começar a receber as bênçãos do Senhor.
A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O erro do crente é ficar querendo bênção, é ficar querendo profecia de que tudo vai dar certo, onde que a palavra do Senhor diz que nós não vamos correr atrás das bênçãos, mas se nós honrarmos Ele, respeitarmos Ele, amarmos Ele, fazermos o seu querer, aonde que foi colocado sobre duas coisas, onde que junta todas, porque ninguém consegue de forma alguma seguir a lei, que são 600 e poucos mandamentos. Nós pensamos somente nos 10 e nem conseguimos lembrar dos 10, que dirá 600. A palavra do Senhor diz: amará a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar o meu próximo a mim mesmo, se muitas das vezes eu não dou nem um copo de água para o meu próximo? Como eu posso querer um emprego se eu estou desejando que o meu vizinho perca o emprego para que eu entre no lugar dele? Tenho falado esses dias, essa semana passada, comece a abençoar, comece a orar por aqueles que te perseguem, por aqueles que querem o seu mal, por aqueles que não querem a sua alegria, e o Senhor vai fazer com que a sua vida seja abençoada, porque o Senhor diz: não maldizeis aqueles que vos perseguem, mas bendizei a eles. Abençoe os vossos perseguidores e o Senhor vos abençoará. Nós temos que fazer com que o coração de Deus se alegre com o nosso pensar, o nosso andar e o nosso falar, para que as bênçãos corram sobre nós, para que tudo venha acontecer para a honra e glória do nome de Jesus, porque senão nós vamos fracassar. E não é esse o intuito do nosso Senhor Jesus. O intuito dele não é que haja pobre. O intuito dele é que nós sejamos mais do que vencedores, mas muitas das vezes nós confundimos com o quê? Riqueza material nessa terra. Mas a Bíblia diz que a traça e a ferrugem há de comer. Mas lá no alto céus, onde nós vamos sentar à destra de Deus Pai, Deus Filho, lá não tem ferrugem, nem tem traça. Muitas das vezes a gente não consegue compreender na noite de hoje o que é que essa palavra quer nos trazer. Mas no tempo certo o Senhor vai nos mostrar que as dificuldades que passamos, ela é passageira. E quando eu acabar de ler essa passagem, eu vou dar um testemunho, aonde que muitas das vezes eu também fiquei meio em deprê nessa quarentena, só que a palavra do Senhor me fez lembrar que Ele é o Deus do impossível, e onde eu não via portas, Ele fez abrir porta. E a última leitura da noite fica em Filipenses 2, 5. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Na noite de hoje nós começamos com o nascimento de um Deus que se fez homem, nasceu feito homem, cresceu, recebeu a unção de Deus Pai pela obediência e morreu feito homem, pagando o alto preço por todos nós na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia renasceu feito Deus. E ainda teve 40 dias que está à direita de Deus Pai, e vai voltar para acordar aqueles que estão dormindo, vai levar os que creem na sua palavra, que é a obra da cruz, e depois volta também para acabar com Satanás e para fazer o julgamento final. E eu quero deixar um testemunho e depois orar. Em 2018 eu estava 11 meses desempregado. Apareceu um bico em junho, me ameaçaram de morte, eu preferi confiar no Senhor do que correr o risco de deixar meu filho órfão de pai e mãe. Saí, não lembro como Deus sustentou em julho nem em agosto. Mas dia 28 de agosto, se eu não me engano, eu falei para o Vitor, vamos fazer uma campanha de 3 dias também. Em Deuteronômio 28, do 1 ao 14.
ser obediente aos mandamentos do Senhor, e Ele vai fazer com que as bênçãos venham até nós. E Satanás bate em retirada não por um, mas por 7 caminhos. E começamos a orar por volta das 9 e pouco da noite, 9h53 mais ou menos, umas 10h05 a gente acabou, 10h15 o telefone tocou da noite, perguntando se eu poderia fazer uma entrevista. Falei, com certeza. E falei pro Vitor Hugo, Deus já ouviu a nossa oração. Vamos dobrar o joelho, agradecer, e amanhã não vai ser mais de pedir para Deus abrir a porta, porque a minha fé mostra que Jesus já ouviu a oração. E assim foi. Em uma semana eu estava empregado para a honra e glória do nome de Jesus. Então, não desista, não desfaleça. Não deixe com que os pensamentos diabólicos entrem no seu coração e acaba afetando não somente você, mas a sua família. E eu peço ao Senhor, não em meu nome nem ao nome de ninguém, porque nós não temos poder sobre nada, mas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos aqueles que estão empregados continuem empregados, que todos aqueles que foram demitidos ou já estavam desempregados, como é o meu caso, que confie no Senhor, e toda obra maldita, toda obra de Satanás, todo laço do inferno, toda boca maldita, tudo aquilo que seja qualquer pessoa tenha aberto a boca para te maldizer, para me maldizer, para fazer com que a gente fique amarrado, desempregado, sem ter condições de pagar aluguel, de comprar comida, de pagar as contas, caia por terra agora, seja desfeito no mundo espiritual e no mundo terrestre. Que Deus visite também todos os enfermos, todos aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão com qualquer vírus, com qualquer doença, seja ela qual for, porque para Deus não existe doença impossível dele curar e nem porta impossível dele abrir. Seja desfeito agora, no mundo espiritual e no mundo terrestre. Aqueles que estão empregados, como eu fui chamado há poucos dias para fazer uma entrevista, onde o diabo está trabalhando no coração de muitos empresários, querendo contratar pessoas, pagando bem abaixo do piso salarial, que nem me ofereceram e eu não aceitei, porque a minha fé está no Senhor. E se Ele quiser abrir porta para mim, Ele abre. Mas se Ele quiser fechar, eu padeço, mas eu não mendigo. Eu espero no Senhor, pagando aí pessoas para trabalhar 8 horas ou mais, bem abaixo do piso, até mesmo abaixo de um salário mínimo. Isso são pessoas satânicas, são pessoas que muitas das vezes se dizem evangélico, de evangélico não tem nada. E eu dou ordem em nome de Jesus para que todo mal, todo laço do passarinheiro saia da vida dessas pessoas e elas venham a ser chamadas para trabalhar em empresas onde que elas vão conseguir ser vistas como bons profissionais e vão alegrar não somente seus patrões, mas os seus patrões vão lhe pagar salários dignos. E que essas pessoas que fazem isso com o ser humano sejam envergonhadas porque elas pensam que estão lucrando, mas quando Deus se levantar, portas vão se fechar, porque Deus não aprova essas obras de Satanás que está sendo feito. E que a cura venha sobre a vida de cada um, e que todos sejam abençoados para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém.